Hortêncios mal acabado. Domingo eu não fiz. Eu fiz só um shortzinho sobre o jogo que não tinha praticamente nada para falar sobre o jogo de domingo. Foi talvez o jogo que eu menos tive motivos para dizer. Antes de eu falar, se curtam, comentem, compartilhem o vídeo aí pro canal crescer. Mas aí foi se acumulando assuntos durante a semana e aí eu resolvi dar uma resumida para falar aqui com vocês. O jogo de domingo foi um massacre, foi um jogo, uma das melhores partidas que eu vi o Corinthians atuar nos últimos 3 anos tranquilamente. A bola não entrou e acontece. De vez em quando acontece isso. Né? Eu lembro quando a gente foi campeão brasileiro lá em 2017, né? O Vitória veio aqui na arena e fez a mesma coisa, foi golzinho. Então, às vezes isso acontece. Agora com relação ao Campeonato Paulista, para mim já era, né? Só que aí não já era por causa desse resultado, né? Se você faz uma campanha decente, acontece possibilidades de terem resultados como esse. Ano passado o Palmeiras foi campeão paulista, ele jogou contra o São Bento, que foi o lanterna do Paulista. E o jogo, acho que se eu não me engano, foi 0-0 no Allianz. Então, esses resultados são permissivos quando você tem uma campanha constante. Se você não tem uma campanha constante, esses resultados eles são resultados catastróficos, entendeu? O Corinthians vai ter uma maratona no sábado para saber se está vivo, né? 4 horas pega o Santo André, se não ganhar acabou. Se ganhar, depois tem Portuguesa e Mirassol. Aí tem que torcer pro Mirassol não ganhar de jeito nenhum. E depois aí acho que a missão até mais difícil, que é a Inter de Limeira em casa contra o Ituano. Se a Inter de Limeira ganhar, também acabou. Então, se acontecer essas três combinações e depois às 10 da noite de sábado o Corinthians ainda tá vivo no campeonato, aí, tanto que eu acho que o meu pós-jogo de sábado eu vou fazer depois do jogo do Ituano com a Inter de Limeira. Aí a gente vai poder saber se vai para a última rodada com algum tipo de esperança ou não. É o fim do mundo cair na primeira fase? Pô, isso não é, a gente já sabe que não é o fim do mundo. Até porque o time evoluiu bastante. Nossa, eu tô incomodado mesmo com essa entrada na minha cabeça. Agora, não é o fim do mundo se for eliminado também. O time vai treinar, vai ter mais tempo para conseguir muitas coisas. Mas, como eu falei, não tem o que falar do jogo contra a Ponte Preta, né? O único jogador que teve algum tipo de falha e de problema foi o goleiro Carlos Miguel, mas também não dá pra crucificar e falar que ele não presta. Todo goleiro falha. Isso aí não existe na história do futebol, tá? De resto, ele montou mal a barreira, não foi bem na primeira bola, a segunda bola, se ele tá um passo atrás, talvez ele conseguia espalmar. Então, mas passou. Agora, vamos falar da sucessão de assuntos que inundaram sobre o Corinthians durante a semana que vem aí. Primeiro, gostaria de condenar, obviamente, os fascistas. É fascista, isso daí não tem outro nome, que impediram pessoas de entrarem no vagão de trem. E pior ter corintiano aplaudindo isso. Então a democracia de vocês é relativa, né? Só vale pro lado que vocês gostam. Pelo que eu saiba, essas pessoas que estavam entrando no ônibus não estavam fazendo nada. Se você impede a pessoa de vir, você pode ter todos os conceitos do mundo, mas você não é uma pessoa democrata, tá? Espero, obviamente, que a polícia e que quem estava envolvido nisso seja devidamente punido. E que quando houver outro tipo de manifestação desse tipo, que a polícia haja com o rigor da lei, com o rigor que seja necessário, tá? Do mesmo jeito que se houvesse uma manifestação de um povo contrário, eu também não seria a favor de que a torcida do Corinthians impedisse as pessoas de entrar no trem. Não seria. Não fui na manifestação, não concordo com a manifestação, nem liguei para essa manifestação. Mas impedir o direito das pessoas de vir, não concordo. Aí uns vão falar, eles fecharam ruas, que não sei o que. O outro lado também fechou. Então não tem parâmetros. E em momento nenhum você sabe se foram essas pessoas que estão tentando entrar no trem que fecharam as ruas. Não foi isso. Então talvez você está passando do conceito.
tenho certeza que o Dr. Sócrates estaria com vergonha. Ele não concordaria com a manifestação, mas ele estaria com vergonha desses pseudo-corintianos aí, né? Com certeza estariam com vergonha. Como o próprio lema diz, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Então, significa que se fosse um grupo de palmeirenses, eles também bateriam, não deixariam entrar do mesmo jeito. Então, esse é o conceito de democracia para alguns alienados, certo? E o pior é ver alguns influenciadores que se dizem tal. Tinha um até que eu gostava, tudo, mas agora eu nem vou seguir mais. Que aprovou, não, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Então, beleza. Se um dia fizerem isso com alguém da sua família, né? O dia que você foi pedido de entrar num trem porque você está com a camisa do Corinthians de repente, porque você está com alguma coisa, aí você vai pensar duas vezes se é legal fazer isso, tá? É só isso que eu tenho que falar sobre esse caso. Que haja uma punição, né? E o Corinthians deveria ter repudiado isso, tá? Também acho, né? O Augusto Melo tá um pouco... Pra mim, acho que ele tá com o rabinho preso demais com essas facções organizadas. Que amanhã esses caras vão espancar alguém na rua, vão espancar aí algum torcedor de outro time, aí o Corinthians vai ter que se posicionar de maneira mais firme. Então o Corinthians já tem que falar que a linha não se ultrapassa do que é legítimo e do que é certo. Se eu não concordo com a manifestação das pessoas, simplesmente não vou, ignoro, vou pra minha. Eu não vou me intrometer, né? Porque eu sabe, essas pessoas que estavam no vagão do metrô, nenhuma delas estava cometendo crime algum, tá? Agora outras coisas. O zagueiro Kaká se despediu hoje do Atlético Paranaense, um pouco demora, né? Caçamba, velho. 3 semanas para. O cara tá em Curitiba, o cara tá vindo a pé de Curitiba. Mas se ele tivesse ido a pé de Curitiba, estaria mais estranho. Se despediu hoje do Atlético Paranaense, parece que agora sim vem pro Corinthians fazer exames médicos. Tava demorando já, né? Não vai jogar, mas. Quer dizer, ele pode jogar contra o São Bernardo. Mas no Paulista não vai jogar, mas. Não pode demorar tanto. Tem o Checa. Esse não vai virar piada. Que é o meia que se ofereceu, português. Ele é um bom jogador, tá? Mas ele vem de uma sequência aí não muito boa de lesões. Então ele teria aceitado um contrato mais curto de produtividade e tal. Acho interessante o jogador pro elenco. Às vezes o Corinthians acerta, né? Numa dessas aí ele acerta. Obviamente não vai ser aquela contratação para parar tudo, mas de repente para melhorar um pouco o elenco seja interessante. Falaram de Eric Lamela, tudo, bom jogador, o Lamela e tal, mas isso daí é só falar se tiver algum tipo de negociação. Outro fator, né? Eu sou autista e eu devia escrever em tópicos o que eu vou falar, porque eu acabo esquecendo no meio do vídeo. Mas como eu sou teimoso, eu não faço isso, né? Vocês podem perceber. Hoje teve 2 notícias dadas pelo Benjamin Bach, uma já meio que confirmada, a outra ninguém falou nada sobre o assunto. Uma foi que o Fabinho Soldado estaria desagradando todo mundo e é estranho, né? E que já estaria com a cabeça na guilhotina. Eu acho esquisito. Não sei. Ele tá agindo nas negociações e tal. Não vi ninguém do elenco reclamar. Estranho. E a outra é do Rojas. Eu vou falar do Rojas daqui a pouco. E tem também o caso lá. Também ficar falando do Vitor Pereira com o Fábio Santos, com o elenco do Corinthians. Eu acho o seguinte. Sobre o caso do Vitor Pereira lá. Né? O Vitor Pereira, não vai ficar dando direitinha nem falando. Esquece que o Corinthians existe, não segue sua vida. Você já tá empregado em outro clube aí, velho. Esquece. O Vitor Pereira botou ordem na casa, fez o Corinthians. Não jogava futebol maravilhoso? Não jogava, mas o Corinthians entregava. O que era necessário entregar. E alguns jogadores aí mais velhos não gostavam muito do jeito do Vitor Pereira e uns que dizem que isso é um dos grandes motivos para ele ter saído. O grande erro do Vitor Pereira foi não ter explanado isso e ter mentido na saída. Isso provou que se alguns jogadores do Corinthians não têm muito caráter, ele tem menos ainda. Então ele mentiu na saída, entendeu? Mentiu. E
E tudo isso, então, qualquer coisa que os jogadores falarem, vai ser menor do que o que ele falou. Se ele chega na mesa e fala, ó, o elenco tá com algumas pessoas acomodadas que eu não quero contar, o Corinthians não quer se livrar dessas pessoas e eu tô indo embora. Tá? Bom, se outro clube quiser me contratar, pode me contratar. Seria mais digno, né? Muito o Corinthians ia ter ficado do lado dele. Provavelmente teria até voltado pro Corinthians. Tá? Mas ele escolheu o caminho da mentira, da safadeza, igual o outro lá, o Adenor, né? O ex-maior treinador da nossa história. Preferiu o caminho da mentira, preferiu o caminho da sacanagem. Que se lasque, pra falar a verdade, tá? O Rojas, ele simplesmente sumiu, ele deu a Elza, ele vazou, né? E parece que vai discutir uma rescisão contratual. Obviamente, se recusando, essa rescisão tem que ser gratuita. Se o Corinthians deve alguma coisa para ele, eu não sei, porque se não foi pago, a dívida continua a mesma, há 3 meses ele cobrou, eu não tô entendendo mais nada, tá? O Corinthians chegar num acordo financeiro com ele e aí o Corinthians impor um valor para que ele saia do Corinthians, certo? E ele pode ser uma moeda de troca, tá? Mas mostrou que é um jogador que não tem caráter nenhum, né? Porque será que é só com ele? Ele é o único jogador do Corinthians que tá assim? Estranho, né? O Garro chegou jogando em 3 jogos, o Garro jogou que ele não jogou na vida. Então, prova que ele não vale nada, né? Eu já tinha falado que eu não teria nem... Quando ele fez aquela ameaça de a FIFA, eu já não teria mais colocado ele no elenco do Corinthians. Eu já teria se livrado dele ali. Mas o Augusto quis dar uma nova chance e tal. E aí, é isso. Se deve pro jogador, tem que pagar, obviamente. E utilizá-lo como moeda de troca. Duvido que o Boca Juniors, algum clube da Argentina, não tenha algum jogador que interesse pro Corinthians, algum lateral, algum volante que possa compor nosso elenco aí. Né, alguma carência que tenha no nosso elenco e entrega o Rojas de bandeja para esse lugar aí. Se for o caso, desconta o que o Corinthians deve pro Rojas para liberar ele. A gente faz um bem bolado aí e fala, ó, quero jogar no Boca. Quero jogar no Boca. Então o Boca manda um jogador pro Corinthians, tal, e aí o Corinthians negocia com o Rojas o valor que deve e vê como que vai fazer para frente. Tá? Que já mostrou. E é a maldição da camisa 10 do Corinthians, né, cara? Putz, velho. Ultimamente. Pra você ter ideia, o Zidanilo, um dos nossos maiores ídolos, ele chegou no Corinthians com a camisa 10, cara. Não jogou nada. Foi ele mudar pra 20 que ele virou. Monstro. De Federico, Ailton Barril. Entra aí, quem que é os piores camisas 10 que vocês viram no Corinthians? O Rojas tá também nesse nível, hein? O William é um craque, mas decepcionou demais. O outro ex-camisa 10 jogou bem, mas meteu uma facada nas nossas costas. Na véspera de um clássico decisivo. Caramba, velho. Que benzer essa camisa, hein? De deixar ela ali com o São Jorge, dar uma benzida boa, porque essa camisa 10 do Corinthians aí... Meu Deus do céu, hein? O último camisa 10 que acho que representou um pouco foi o Jadson, cara. Que depois, meu Deus do céu, velho. O Luan chegou a usar 10? Acho que não, né? Ele era 7, né? Acho que o Luan não chegou a usar 10. Jogou o Casares, acho que jogou com a 10. Meu Deus do céu. Agora o Rojas. Nossa senhora. O William decepcionou. O único que jogou bem, aquele sem vergonha, deixou a gente na mão. Nossa. Benzer essa camisa 10, hein? Benzer mesmo essa camisa 10. Vou entregar ela pro Coronado, né? Ver se ele vai fazer alguma coisa, se ele vai conseguir performar com a camisa do Corinthians. A gente tá ansioso aí pra ver como vai jogar Coronado, principalmente Coronado e o Garro junto. O Garro que, meu Deus do céu, né? Ele não desiste, é um jogador guerreiro, aquele jogador, sabe? O Coronado é um Tevez que joga um pouco mais atrás, sabe? Que não faz tantos gols. Que ele não desiste, ele é chato. Putz, cara, eu tô ficando encantado com esse Garro. Tô encantado mesmo. Não com cigarro, com o Garro.
Então ele, o Coronado, pode dar boa, porque o Coronado parece que não é tão incisivo, mas ele tem mais habilidade, ele chega mais, então, ou seja, um completa o outro. Então vai ter um louco ali que vai correr, varrer tudo, que vai fazer tudo, e um cara que tem mais técnica, que vai pegar a bola, vai tabelar, vai aparecer. Então essa dupla aí promete mesmo. Então o que a gente tem que ver é que o time está evoluindo, o time segue jogando bem. Desde que o Antônio Oliveira chegou, o Corinthians sempre jogou a partida seguinte melhor do que a anterior. Então, ou seja, isso é uma franca evolução. O Corinthians estreou contra a Portuguesa, fez um jogo lá burocrático, poderia ter ganhado até por mais, mas não foi aquele jogo de encher os olhos, mas ganhou. Depois o Corinthians foi jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto, jogou melhor do que contra a Portuguesa, ganhou com mais tal. Aí depois teve seu primeiro grande desafio, que foi o Palmeiras. Você entendeu? O time não jogou tudo isso contra o Palmeiras, mas teve uma força de reação, uma força de vontade de jogar contra um grande adversário que fazia muito tempo que a gente não via. Então, obviamente, a gente enche mais o olho da atuação contra o Palmeiras do que contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que é um time fraco. Aí depois pegou o Cianorte, passou sem tomar a menor dificuldade. Tô vendo um monte de time grande que sofreu nessa primeira fase da Copa do Brasil, quando não sofreu nada, quase matou a classificação com 6 minutos de jogo. Entendeu? E contra a Ponte Preta, quando jogou melhor do que todos esses jogos. Só que aí, nesse caso, a bola não entrou. Mas o time vinha de 11 gols marcados em 5 jogos. Então, o Corinthians tem uma média com o Antônio Oliveira de praticamente 2 gols por jogo. Aí é uma média muito alta. Então, foi realmente aquele dia que nada dá certo. E é tudo nebuloso e acontece. Então, não adianta. O Corinthians está nessa situação porque perdeu 5 jogos seguidos, não porque perdeu para a Ponte Preta. Se nesses 5 jogos seguidos, quando tivesse ganho 2, o Corinthians estava praticamente classificado. E aí, pouco importa se a derrota contra a Portuguesa. Se o Corinthians tivesse vencido, vamos supor, o Novo Horizontino, entendeu? Se o Corinthians tivesse vencido o Ituano, por exemplo, nesse momento a gente estaria com 16 pontos. Estaria em segundo lugar do grupo, dependendo só da gente para se classificar. E ainda vendo um Bragantino reserva, podendo até ficar em primeiro do grupo. Então, o que vai eliminar o Corinthians não é a derrota para a Ponte Preta. Tá? São aquela sequência maldita. Entendeu? Mas vai ser um tempo que o time vai ter para treinar, tal. E o São Bernardo é o adversário nosso da Copa do Brasil, já era esperado. O São Bernardo enfrentou o Olaria, que está na segunda divisão do Campeonato do Rio de Janeiro, né? Times da primeira divisão do campeonato não disputam a Copa do Brasil e da segunda disputam. Né? No São Paulo aqui é a mesma coisa. Então, né, quem está organizando a Copa do Brasil, parabéns, hein? E aí o São Bernardo passou e é o nosso adversário. É um adversário complicado, porque está brigando por classificação também no Paulista. É um adversário que ganhou da gente já esse ano, ganhou da gente também no passado. Tem o mando de campo, eu não sei se eles vão mandar esse jogo em São Bernardo, porque acho que talvez pela possibilidade do dinheiro eles joguem no estádio maior. Mas é um desafio difícil, mas é um desafio plenamente vencível, porque o Corinthians jogou mal, quer dizer, o Corinthians não jogou tão mal assim contra o São Bernardo naquele jogo lá, que tinha um jogador a mais até, e perdeu só de 1-0 e perdeu várias chances. Então, se concentrar direitinho e tal, tem total chance de classificar. O time do Corinthians é mais forte e tal. Então, aí é uma decisão mesmo, é um jogo que o Corinthians tem que passar de qualquer maneira. Aí, se não passar no Paulista, faz uma intertemporada, treina, vai fazer amistosos, treina e pro time começar voando no Brasileirão. Entendeu? O Corinthians, por exemplo, foi 22, né? O Corinthians caiu no Paulista, mas caiu na semi, né? Caiu na semi. Aí teve acho que 9 ou 10 dias para se preparar para a estreia da Libertadores. E aí na estreia da Libertadores não jogou muito bem. Aí tal. Aí o time deu uma acertada no começo do Brasileiro. E começou o Brasileiro até brigando pela liderança.
Então, o time um pouco mais de treino, um pouco mais azeitado, pode começar aí o Campeonato Brasileiro largando, como por exemplo o Botafogo largou ano passado. Não com a mesma pontuação, óbvio. E a gente sabe que o Corinthians não é o Botafogo, né? Se o Corinthians abre frente no Brasileirão, ninguém tira. Ninguém tira. Acabou. Coisa do Botafogo, né? Mas o Botafogo aproveitou muito disso, né? De ter tido um tempo para treinar, de não ter tido jogos muito importantes em sequência e pegou o início do campeonato e disparou. Então, essa esteira é importante. É importante. Então, são esses os assuntos. Muita gente falando, a coisa ainda precisa de muitos reforços. Eu vejo um elenco já encorpado, tá? Lateral esquerdo, o Corinthians tem o Palácios para voltar. E o Guilherme Biro, ele pode jogar de lateral esquerdo, é a posição original dele. Mas se tiver um jogador... O Hugo, eu acho que ele não é um jogador 100% descartável. Tem o Matheus Bidu, que pode voltar a ser utilizado. Há possibilidades, tá? O Vitor Mir, por exemplo, um jogo ou outro, na Sul-Americana, quando já tiver classificado, pode testar o moleque para ver como que ele é. Tem opção, tem opção. Segundo volante. Se tiver uma opção no mercado, beleza, mas tem o Breno Bidon e o Rian, cara. O Breno Bidon, eu acho que quando ele vai ser igual o Moscardo. Se ele pegar ali a segunda volância ali do lado do Raniel, ele não sai mais. Ele não sai mais. Escuta o que eu tô falando. Tá? Para as pontas, o Pedro Henrique, ótima opção. O Mosquito continuará uma ótima opção para segundo tempo também. Né? Contra o Palmeiras, você viu que o Mosquito e o Pedro Henrique entraram e ajudaram demais. Um deu assistência, o outro sofreu a falta do segundo gol. Aí você tem o Wesley jogando demais para início de jogo. O Romero já não está mais rendendo tanto quanto ponta. Ele está gostando de jogar mais dentro da área. Então muda um pouco ali o jeito do Romero jogar. E acho que o Corinthians tem opções. Ainda tem lá o menino Kaique, que fez uma baita copinha, que nem jogou ainda, é quinta opção. Por uma extrema necessidade, também não acho que o Corinthians precisa se movimentar absurdamente e desesperadamente aí. Pra zaga chegou o Kaká. Tá ótimo. Tem Kaká e Caetano de reservas. Tem nada. E ainda tem o João Pedro ainda, também da Copinha, que nem foi testado. Né? Pra direita chegou o Mateuzinho. Então, não vejo assim uma necessidade de desesperada. Nossa, quando precisa ir no elenco, porque com esse elenco não dá. Hoje eu vejo um time com muito mais opções. Pode ter opções para todas as posições do campo aí. O Hugo, por exemplo, pode não ser nenhum craque, mas uma reserva, ele ou o Matheus Bidu, se o Matheus Bidu for reintegrado, duas boas opções para reserva. Para o titular vai ser o Palácios. Então são duas opções ali para reserva, sem precisar ter nem colocar um garoto. Então, para segunda volante, como eu falei, com esse tem o Breno Bidon, que renovou o contrato e é um jogador de nível, para mim, do nível do Moscardo. E tem o Paulinho voltando também, né? Esqueceu disso. Então, eu não coloco assim como... Nossa, o elenco é horrível. Centroavante, tem o Pedro Raul, que vai voltar também, que se lesionou. O primeiro jogo dele até jogou bem, depois se machucou. Então o Pedro Raul jogou alguns minutos só com o Antônio. Praticamente não entrou em campo. E tem o garoto lá, o Arthur, que fez um gol contra o São Paulo. Também não vejo um desespero aí. Para as pontas, o Corinthians trouxe o Pedro Henrique. Pô, toda vez que entra bem. O Mosquito parece que voltou melhor esse ano do que estava no ano passado. Então não vejo esse desespero para elenco, não. Não vejo esse desespero para elenco, não. Só vejo que é necessário alguns ajustes, mais com o que a gente tem mesmo. Se tiver oportunidade de mercado de vir alguém, maravilha. Aí a gente não reclama. Mas não acho nesse momento que a gente precisa desesperadamente ir no mercado atrás de opções, porque né, acho que o elenco que tem aí dá e sobra para brigar em competições aí. Né? Acho que o nosso time reserva está bem mais forte do que estava no começo do ano. Né? Se a gente pegar, montar um Corinthians reserva com o Carlos Miguel, Mateuzinho, com o Kaká, com o Caetano, com o Bidu, com
o Rian e o Bidon, com de meia quem que tem? Aí você pode colocar o Paulinho, mais ou menos ali. Aí se abre o Mosquito numa ponta, Pedro Henrique na outra e o Pedro Raul de centroavante. Não é um time horroroso. Esse é o nosso time reserva. Então, né, não é um time de lixo. Para titular seria pouco, mas para um time reserva, para mim tá mais que ótimo. Tá mais que bom. Entendeu? Então vamos ver como vai ser. 4 horas contra o Santander. Contra o Santander, né? Santander, né? Santander. Contra o Santo André. O Corinthians joga. Se ganhar, se mantém vivo por pelo menos mais algumas horas. Né? É a nossa injeção de adrenalina ali. Né? Vai ser o desfibrilador. Que aí tem mais 2 jogos na frente para ver se a gente ainda vai vivo para a última rodada. Se não, se acontecer de Mirassol, a Inter de Limeira ganhar, acabou. Aí a gente foca no jogo contra o São Bernardo e contra a Água Santa aí sim. Se acontecer do Corinthians ser eliminado nesse fim de semana, contra a Água Santa aí pode colocar em campo o Breno Bidon, pode colocar o Rian, pode colocar o jogador que a gente quer ver. O jogador, a molecada, porque de repente num jogo desse, como foi contra o Liverpool no passado, acharam Moscardo. Então esse jogo contra a Água Santa pode ser interessante fazer esses testes. Se a gente ainda tiver chance de classificação, aí não, aí já é diferente, né? Então vai depender de como vai acontecer as coisas no sábado, tá? Classificando não, já falei, pra mim o campeonato que menos importa é o Paulista. Então, o jogo com o São Bernardo é 1 milhão de vezes mais importante do que essa reta do Paulista, do que o Paulista todo, entendeu? Então esse jogo com o São Bernardo coisa não pode piscar, não pode vacilar, tá? Que aí perder pro São Bernardo seria uma tragédia aí, uma tragédia hecatômbica. Agora, passou do São Bernardo, se ganhar o jogo com o São Bernardo, o Paulista fazer o quê? Deu, né? Beleza? Deixa sua opinião aqui embaixo. Como eu falei, ganhar ou perder sempre com democracia. Se você não concorda com um amiguinho, você não precisa agredi-lo, tá? Seja ele de outra posição política sua, seja ele de outro time. Meu melhor amigo é palmeirense. Eu nunca bati nele por isso. Então, eu jamais impediria um palmeirense de entrar dentro do metrô com a camisa do Palmeiras se eu estiver indo para um jogo do Corinthians. Eu não faria isso. Então eu acho que respeito acima de tudo, sobre todas as pessoas. Tá bom? Valeu, pessoal.